Como montar o melhor treino? Eu sou o professor Albuquerque, sou profissional de educação física há mais de 30 anos. Há mais de 10 eu cuido de uma equipe de personagens pelo país e sou coautor do livro Personal Moderno, junto com o Thiago Panda. Qual é a melhor forma de montar um treinamento, uma sessão de treinamento? Quando você vai montar um treino, você começa por onde? Você provavelmente vai ter ideia do grupamento muscular a trabalhar, ou então as funções articulares que a gente vai trabalhar, os padrões de movimento. Mas por onde realmente começa? Como é que você vai montar um treino que vai realmente trazer um desenvolvimento do seu aluno, evitando lesões, preparando para aquele treino, ou então voltando à calma depois dessa sessão de treinamento? Como é que a gente realmente, trazendo uma base científica para organizar esse treinamento? Vamos dar uma olhada na pirâmide de desempenho? Vem aqui comigo. A pirâmide de desempenho foi desenvolvida pelo Gray Cook, que foi um dos desenvolvedores do FMS, que é um sistema de avaliação do movimento. Você já percebeu que para montar um treino, por exemplo, para você iniciar um treino, você tem que ter uma preparação, você tem que preparar aquele seu corpo para o movimento que você vai fazer. Normalmente, se você vai trabalhar se movimentando, você tem que aquecer se movimentando. Se você estiver na musculação, for fazer um trabalho de força, você tem que começar a fazer algumas séries, antes, para aquecimento daquela articulação, daquele grupo muscular. Mas o que realmente a gente tem que trabalhar? Então a gente tem que começar a desenvolver, principalmente se for um aluno que ele for iniciante ou for sedentário, ou às vezes um aluno que vai começar agora com você, o que você precisa começar a desenvolver, tá? Você vai começar com os movimentos fundamentais. Será que ele pode trabalhar com a sobrecarga? Será que as articulações dele ou a mobilidade dele está adequada para aquele movimento? Será que a gente consegue colocar carga numa disfunção? Então a gente tem que começar a trabalhar principalmente ali no início, no aquecimento do treino, com o trabalho de mobilidade. Se aquele seu aluno, por exemplo, idoso, ele não tem um equilíbrio, uma coordenação motora, será que a gente não deve trabalhar isso antes ou até como um aquecimento para a parte principal do treino? Então, logo depois que você aquece ou você prepara esse corpo, a maioria das vezes é realmente a base do treinamento, a parte principal do treinamento vai ser essa, que a gente passa por um trabalho de resistência, depois de hipertrofia, depois de força. Imagina você fazer um trabalho de força primeiro e depois trabalhar técnica, por exemplo, que é a nossa pirâmide, que é onde você vai trabalhar as habilidades de um esporte, por exemplo. Você vai trabalhar com um atleta de tênis, você tem que começar o aquecimento com um trabalho de mobilidade, por exemplo. Depois você traz um trabalho de resistência, de técnica, de força, se for o caso, e depois você vai para as habilidades específicas daquele esporte. A gente tem que entender muito bem isso. E como a gente traz isso para a nossa planilha de treino? Vamos dar uma olhada? Se a gente pensar nisso num treino, qual é a nossa base? Primeiro, a mobilidade. Você tem que preparar as articulações, você vai fazer um aquecimento na esteira, por exemplo. Então, se for um trabalho de yoga, de alongamento, você vai trabalhar uma respiração, você vai preparar ali com um alongamento para fazer uma flexibilidade depois. Então, essa é a base. Depois você traz a estabilidade, por exemplo, fortalecimento do core. É interessante que você faça antes, por exemplo, para preparar com agachamento, para fazer um PR, então você trabalhar todo esse fortalecimento de centro para ele poder pegar essa carga depois. E depois a gente começa a fazer os movimentos em si, toda a parte técnica. A parte de agilidade, velocidade também entra neste momento. E depois a gente vai para o trabalho de resistência, de força, de potência. Então você tem que fazer uma pirâmide realmente onde você trabalha essa base desse movimento em cada sessão de treino, ou se você tiver uma periodização, como a gente vai ver em nossos outros episódios, um macrociclo, um mesociclo e um microciclo. Então a gente tem que pensar dessa forma. Mas a gente trabalha com alunos comuns. Beleza, normalmente a gente tem 2 grandes momentos de treino, 2 mesociclos,
no início do ano até o meio do ano, normalmente tem as férias do meio do ano, depois as pessoas treinam até as férias do final do ano, as festas de final de ano. Então a gente tem 2 grandes mesociclos aí. Então a gente tem que, mesmo com os nossos alunos comuns do dia a dia, a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar dessa forma. Da mesma forma com atletas de alto rendimento também, que a gente vai se basear nas competições que ele tem, visando a grande competição. Normalmente os atletas olímpicos, eles têm um ciclo de 4 anos, então eles vão ter que dividir esse treinamento para ele que chegue no máximo. E os nossos alunos, eles vão querer chegar ao máximo ali perto das férias, do verão. Então, e depois dessa base, a gente trabalha com os movimentos específicos ali dos esportes, por exemplo. Agora, por que isso é importante? Porque imagina você colocar uma carga, uma sobrecarga numa disfunção. A gente vê muito, pula etapas, você vai fazer um trabalho de potência, por exemplo, um snatch, um kettlebell swing, que o trabalho de potência, a gente sabe, nada mais é do que força vezes velocidade. Você não trabalhou a força, você não começou com resistência, hipertrofia, força pura, que tem uma lógica aí do trabalho, e você não trabalhou velocidade, mudanças de direção, velocidade de linear. Como é que você vai fazer um trabalho de potência se você não juntou essas 2 capacidades físicas? Não esqueça de ver nosso episódio sobre capacidades físicas. O que acontece? Se você não tiver um bom movimento, você vai ver aqui embaixo, então a sua pirâmide ela fica deficitária. Então você vai querer trazer performance ou habilidades num movimento que ainda não está bom. Então é isso que faz com que o seu aluno lesione. Não esqueça de ver os nossos outros vídeos e coloca no comentário o que você está achando dessa série da parte técnica, e não esqueça de seguir aqui o nosso canal, porque não basta ser personal, tem que ser profissional. Até mais!